Galera, o vídeo de hoje é um componente fonte, mas uma fonte um pouquinho diferente do que vocês devem estar acostumados. Estamos falando de um modelo topo de linha, a ROG Thor 1600 watts Titanium. Então, além de um produto com aquele estilo que a gente espera da marca Asus ROG, então uma placa bastante, um componente bastante avantajado, a gente tem algumas novidades em termos de tecnologia e algumas outras discussões para rolar ao longo desse vídeo. Então, partiu o unboxing. SSD Kingston NV1. Acelere o seu PC com esse armazenamento super rápido em NVMe, com velocidades até 4 vezes mais rápidas que um SSD SATA e capacidade de armazenamento de até 2 TB. Tudo em um formato mais compacto, fácil de ser instalado até mesmo em um notebook. Mais detalhes no link na descrição do vídeo. Bom, como se trata de um produto diferenciado e bastante caro, a gente também espera que, além do produto em si, a gente tenha muitos mimos e adicionais. Então, primeiro que é uma caixa de fonte, mas parece que vai vir um PC inteiro do tamanho que ela tem. Então, começando aqui, vou começar por essa caixa da esquerda, porque tem duas caixas dentro da caixa. Então, daqueles paninhos para você guardar os cabos, organizadorzinhos de cabos, sempre bem-vindos para fazer um setup aí mais bonitinho, mais organizadinho. Então, aqueles braçadeiras de nylon, de velcro, né, para você fazer isso aqui. O bom e velho braçadeiras de nylon ou o enforca-gato, que é um nome que realmente soa muito mal. Então, realmente, braçadeiras de nylon, por favor. Manual. E dentro da caixa aqui nós temos muitos cabos, porque é uma fonte de 1600 watts. Então, como você pode imaginar, ela tem suporte para conectar muita coisa, porque são 1600 watts, são vários watts. E dentro desses conectores, eu não devia ter jogado tudo para cima, peraí. Tá, aqui tem conector tradicional, SATA, energia. Aqui, essa aqui é uma das novidades mais relevantes para esse vídeo. Essa é uma das primeiras fontes que aparecem aqui no Adrenaline, já usando o novo padrão de conexão, o PCI Gen 5.0, que é esse conector que tem entre seus diferenciais a capacidade de mover grandes quantidades de energia. Então, por que diabos mexeram no que estava funcionando? Por que a gente tem um cabo novo? Um dos motivos é perceptível no nosso PC de sonhos lá atrás, que é cenário e que está com a decoração de Halloween. E nós já estamos quase em dezembro. Então, a gente vai ter que tirar isso daí. Mas naquela placa RTX 3080 da EVGA tem um monte de cabo horroroso na lateral, porque ele precisa de 3 cabos. Isso aconteceu principalmente durante a série RTX 30, começou a ficar cada vez mais comum as placas que usam 3 cabos de energia do padrão antigo PCI, que é esse cara aqui, esse mundo de coisa. É isso aqui? Isso, esse cara aqui. Esses conectores passou a precisar de 3 conectores de 8 pinos. E o que acontece? É um monte de cabo. E cabos em grande quantidade ficam com esse aspecto. Nossa senhora, quanto cabo. Eu perdi o 3.0, peraí. Não. Ai, meu Deus. Então, nesse mundo de cabos, o novo padrão... Meu Deus, onde é que eu enfiei? Tá, esse aqui é o da fonte. Já vai. 2 horas depois... Ei, tá aqui, ó. Achei. Então, nesse mundo de cabos, de muitos conectores, estava ficando realmente uma maçaroca usar o padrão anterior. Então, a solução da indústria foi tornar as placas de vídeo mais eficientes e usarem menos cabos? Não. Foi fazer um cabo que passe mais energia para você usar menos cabos e conseguir isso. Então, este cabo aqui é capaz de entregar até 600 watts, dependendo do modelo. Então, deixa eu ver se esse modelo da Asus é capaz de entregar até 600 watts através desse cabo nessa nova geração, tanto que ele inclusive tem sensores adicionais para saber quanta energia está disponível, porque como você pode ver é somente um conector e aí ele não sabe exatamente quanta energia está indo até lá, então os sensores funcionam justamente para isso, para você ter uma troca de informações entre a fonte e a placa de vídeo e você saber quanta energia está passando ali. E agora, só por esse cabo estão passando 600 watts. Então, para vocês terem uma ideia de por que isso aqui foi necessário, um conector de 8 pinos passa 150 watts. Se você tem 2 conectores, que era o que estava acontecendo na maior parte das placas, você tinha um alcance de até 300 watts de alimentação de energia. Só que aí o pessoal começou a não achar 300 watts o bastante, e a gente já tem placas, inclusive, que é o caso da 3090 Ti, é o caso da 4090, que pedem 450 watts, ou seja, são 3 conectores
de 8 pinos para dar alimentação total dessa placa no seu projeto Founders, no seu projeto referência da NVIDIA. Ou seja, se alguma parceira decidir meter o pé e subir mais o consumo, nem 3 conectores de 8 pinos não conta, e é por isso que começou a aparecer as placas de 8 pinos, com 4 conectores de 8 pinos. Isso aqui resolve a questão, porque ao ter uma alimentação de 350 watts, ela é equivalente a 3 cabos tradicionais. E se você tem necessidades mais altas ainda, alguns desses modelos estão entregando até 600 watts em apenas um cabo desse, ou seja, o equivalente a você ter 4 cabos de 8 pinos alimentados apenas por um cabinho. Mas vamos lá, já vamos entrar numa discussão mais longa sobre esse cabo, vamos continuar nosso unboxing. Primeiro, desbagunçando um pouco a mesa de cabos para a gente deixar o rolê mais bonito. Agora vamos para a estrela desse unboxing, que é a fonte. Já vai. Aqui, nossa, ela é pesada. Então, esta aqui é a Asus ROG Thor de 1600 watts. E o que é interessante dela? Então, primeiro, como é bastante evidente, o projeto é muito bonito. Então, é daquelas fontes que você vai querer ter aquele gabinete vazado para que fique evidente, especialmente essa parte lateral aqui com o símbolo do ROG, com um display que vai mostrar a quantidade de energia sendo consumida. Outro ponto alto dela é que ela é totalmente modular, então você pode ligar só os cabos que você precisa nesse cara aqui para ter alimentação de energia e não ter mais do que os cabos necessários. Tem inclusive, como vocês podem ver, tem um conector para os RGBs endereçáveis, porque ela também tem a aura RGB, você pode conectar no seu PC e ter toda aquela conectividade dos LEDs e ela pode ser configurada para piscar no mesmo padrão que o restante do seu hardware. Ou seja, ela não dá só energia, ela dá pontos de estilo na sua bancada de testes. E um ponto relevante dela é que também ela usa algumas tecnologias bem atualizadas. Então, primeiro, ela não tem só aquela classificação tradicional do 80 Plus. Deixa eu largar aqui. Foi assunto de um vídeo aqui no Adrena recentemente sobre as classificações, né? Então, por exemplo, ela tem 80 Plus Titanium, que é, obviamente, uma classificação alta aí dentro do já conhecido selinho 80 Plus, mas ela também já vem certificada pela Cybernetics. E a Cybernetics tem usado critérios bem mais exigentes do que 80 Plus. Então, se ela foi, beleza, tem a certificação 80 Plus, suave, mas ter a certificação Cybernetics também mostra que ela passou por testes mais rigorosos. Tanto que a gente tem classificações para duas coisas dela. Tanto na parte de eficiência, então ela recebeu o selo Titanium, então também uma classificação bastante alta, mas também o Cybernetics na parte A++, que é jeito americano de dar nota alta, porque o americano não sabe, sei lá, eles não fazem nada direito. Ela tem uma classificação alta para ruído, ela é uma das fontes mais silenciosas do mercado. Ela não produz ruído, graças a primeiro uma fan, que é bastante grande, não sei se vocês perceberam, mas tem uma fan aqui de grande capacidade, capaz de mover muito ar e produzir pouco ruído, e também componentes de qualidade. Então, além de ela entregar muita energia, ela também tem esse diferencial de ser uma fonte que faz pouquíssimo ruído. Agora um ponto para a gente comentar aqui em relação ao cabo. O conector PCI 5.0 foi muito assunto recentemente, por causa de problemas de que ele estava apresentando defeitos e queimando para alguns consumidores. A NVIDIA se posicionou recentemente e disse que afeta em torno de 0,04% dos cabos, ou seja, é uma amostragem bastante pequena. O Gamer Nexus, na gringa, e nós também tivemos aqui no Brasil, o pessoal do Tech Lab, o Ronaldo Boassali, andou, eu acho que eu vou descrever como abusando do hardware, cometendo violências contra o hardware para tentar testar e encontrar esse defeito. Não conseguiu mostrar necessariamente um defeito acontecendo, assim como o Gamer Nexus também, a amostragem deles e os testes que eles fizeram mostraram que, em geral, não é algo para se preocupar. O grande problema acaba sendo relacionado a mau uso, você não conectar o conector até o final. Aqui vem uma parte em que eu sei que na área da TI a gente gosta de culpar o usuário, porque é fácil culpar o usuário e porque normalmente é culpa dele. Mas esse é um momento também em que quem projetou isso podia ter feito um trabalho melhor. Se os consumidores não estão encaixando o cabo até o final, é um mau sinal. Inclusive, já vou mostrar isso aqui para vocês. Tá, pronto? Foi horrível. Foi traumatizante. Então, por exemplo, nós temos aqui uma 4090, excessivamente grande.
o que pode acontecer é, quando você está encaixando o cabo, você vem aqui, tem só o jeito certo de conectar, coloca ele aqui, ó, e para, tipo, por exemplo, aqui. Então tem uma leve fresta, ainda está saindo fácil, mas às vezes antes de você conseguir dar o clique, ó, tipo aqui, agora ele deu clique, mas antes do clique acontecer, eu já tinha ele aplicado uma certa força, parecia que estava firme. Tipo agora, vamos ver se vai sair. Você vê, eu usei uma certa quantidade de força e ele não estava realmente até o final. Então o problema desse conector é, você só tem que ter o cuidado de pôr ele até o final e realmente aplicar o clique. Agora clicou, eu tô puxando e não tá vindo. Mas eu apliquei um pouco de força, ele tá com o clique feito. Mas se você olhar, eu apliquei um pouco de força para cima e tá com uma fresta já de novo. Então, ó, vou até mostrar de novo. Cliquei, clique aconteceu. Puxa, apliquei um pouco de força para cima. Ele já não tá mais até o final. Então, esse é um problema em que, sim, o mau uso do usuário é um problema, mas isso aqui não tá exatamente bom, esse novo padrão, porque ele tem uma folga. Não é difícil você formar uma folga. Então, por exemplo, eu consigo ver isso facilmente acontecendo com uma pessoa que instalou o cabo e foi fazer o gerenciamento de cabos e deu aquela puxada para esconder aqui atrás e aplicou uma certa força e já não está mais encostado até o final. Então a recomendação é, o índice é muito baixo, 0,04% realmente não é o tipo de coisa que você tem que se preocupar com a sua vida. Essa é uma percentagem, é um percentual absurdo de coisas do tipo medo que um tijolo caia na sua cabeça do nada na rua, a porcentagem é parecida. Ou você está andando na rua e cai um bilhete da loteria com os números premiados no seu bolso, trazido pelo vento. A estatística não são parecidas, são bem baixas. O único problema é uma falha que acontece muito pouco, mas é catastrófica. Então a gente vê realmente componentes derretendo. É um problema sério. Então o índice é baixo, mas é um problema sério. Então fiquem de olho. Realmente o encaixe deve ter esse cuidado da ponta do consumidor. Dava para ter feito melhor, dava para esse padrão ser mais à prova de falhas, especialmente agora que eles estão passando tanta energia por um único cabo. Mas em geral, acho que vocês não têm o que se preocupar quando for usar uma placa desse novo padrão. Mas é claro que a gente pode testar isso. Então é por isso que nós vamos pegar e aproveitar essa belíssima fonte da ROG, vamos usar como uma cobaia. Bom galera, a gente tem a nossa bancada aqui rodando os testes, então nós usamos uma RTX 4090, montamos uma bancada Maximus Extreme com um Core i9, o 13.900K, não, 12.900K. Detalhe rápido, a gente está usando um Cooler Box só porque ele ia encobrir o que a gente queria mostrar para vocês aqui. E temos uma câmera térmica. E nós fizemos o teste de duas formas. Nós testamos o conector da própria fonte, da ROG Thor 1600 watts, Titanium, e também usamos o adaptador. E assim, só de pegar o adaptador, a gente começa a ter uma ideia de por que a gente não quer mais usar o adaptador e os cabos. Então vê que eu tenho esse emaranhado aqui, e agora a gente está rodando teste com um único cabo ali, então realmente muito mais clean, muito mais organizado. A gente fez um teste comparativo entre usar o cabo da ASUS, que vem já na própria fonte, e ligar com os cabos da ASUS, mas usando o PCI tradicional e terminando com o adaptadorzinho que veio junto com a RTX 4090. As impressões foram que, essencialmente, elas rodaram na mesma temperatura. Depois de um bom tempo em loop, a gente testou por 15 minutos em alta carga, rodando aqui, no caso nós temos o 3D Mark. O resultado final foi que ambas aqueceram para casa dos 46 graus mais ou menos, ou seja, bem tranquilo. Tipo, aqui já tá uma cara rodando o teste, então já, sei lá, tá indo para uma meia hora. E a gente consegue ver as temperaturas, pode ver que no ponto mais quente está ali na casa dos 49, agora que tá pegando. Só que um detalhe interessante é que dá para ver que a dissipação de calor tá muito em torno da própria placa de vídeo. Então, não dá para dizer, parece mais uma dissipação do calor da placa de vídeo que esquentou. E está começando a dissipar calor pelo cabo, lembrando que o cabo, além de conduzir eletricidade, acaba também conduzindo calor. Tanto que o cabo resfria bastante. Se você olha na câmera térmica, já indo mais para a parte da frente do cabo, ele já não está tão quente. Então aqui, ó, aqui onde está o meu dedo em baixa temperatura, vê como aqui está bem frio comparado com a ponta daqui, que é a ponta mais quente. Então pode ser até uma própria dissipação de calor, porque, claro, a 4090 dissipa muito calor. É um bom motivo porque ela é uma placa tão grande. Ó galera, então alguns detalhes que a gente mexeu. Tá bem ruim de ver porque tá bem pequenininho, mas por conta do nosso cabo aqui, o MSI Afterburner deu uma margem de 133, tá? 133 aqui, ó. Do Power Limit. A gente teve uma margem bastante grande por conta do cabo da própria fonte da ASUS. Então tá reportando que a gente tem uma quantidade de energia bastante grande, aparentemente. Enquanto que aqui o GPU-Z nos está mostrando já alguns dados, como por exemplo, estamos operando a 93% do TDP,
Com o nosso conector de 16 pinos aí está indo para os 12 volts, passando e temos um total de alimentação de energia de 400 watts. Então a gente aumentou o limite de energia, mas ele está trabalhando aí na faixa dos 400 watts com o nosso Core i9 pegando 100 graus, porque ele está num indefeso air cooler, mas é porque isso, né? Qualquer outro cooler estava bloqueando a nossa placa de vídeo. Mas o ponto é, a gente está operando então com ela numa carga de estresse bastante alta do TDP, muito próximo dos 450 watts, né? Operando na faixa dos 400 watts há muito tempo. Agora que a gente está tendo uma temperatura, caiu um pouco, porque entre desligar e recomeçar o teste, caíram os 2 graus, estava pegando ali uns 49, 50, já caiu para 47, 46 de novo. Então, mesmo com a gente tentando manter o estresse no nível máximo e deixando o teste rodar aqui, a gente não está tendo um aquecimento tão grande. Então, novamente, bom, e para fechar o vídeo, galera, deixa eu aproveitar e mostrar isso aqui para vocês. Então, vou pôr a câmera aqui pro lado. Esse daqui é a fonte rodando o teste. Então a gente consegue ver, por exemplo, os efeitos de iluminação que ela tem, e mais bacana, ela tem uma telinha aqui, nesse momento configurada para mostrar o consumo. Então, para vocês terem uma ideia, que mesmo uma 4090 em alta carga lá atrás, com um Core i9, a gente tem um consumo na faixa de uns 600 watts, ou seja, o comprador de uma fonte de 1600 watts dessas realmente não tem muito que se preocupar, porque ela está sobrando muito. Uma coisa para vocês ficarem de olho também é a questão do cabo, ele é um pouquinho diferente. Então ele tem aquele pino de 20 A. Cuida se a sua tomada vai dar para conectar o conector, o plug, ele vai ser possível, porque como você pode imaginar, a fonte de 1600 watts, ela tem algumas coisinhas diferentes, entre elas a necessidade desse plug de mais amperes para dar conta, porque está passando muita energia, eu estou com a mão em cima. Mas é seguro, eu acho. Bom, galera, essas foram as nossas impressões e nossos pitacos sobre o novo conector de energia da série RTX 40 e também essa fonte que é realmente um sonho de consumo para quem quer o máximo em termos de silêncio, performance, eficiência e até uns LEDs. Para mais testes no Adrenaline com hardwares semi-montados, porque alguém ficou com preguiça de terminar de montar, só assinar o canal que vocês ficam sabendo quando a gente monta em cima da caixa da placa-mãe e é isso aí. Até a próxima, galera. Tchau, tchau.